Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Pílulas de Sanidade. Hoje estamos aqui com o Diácono Vitor Hugo e vamos falar um pouco mais sobre a educação. O que é educação e a sua importância. Seja muito bem-vindo, Diácono. Obrigado, Giovanni. Bem, Diácono, no último programa vimos um pouquinho do carisma do Ive e vemos que está muito relacionado com a educação católica. Sim. Né, com a educação. Então, aproveitando essa oportunidade, o senhor poderia explicar-nos um pouco mais, né, o que é educação e qual é a sua importância? Olha, aí você me botou em maus lençóis, né? O que é educação, né? Para responder essa pergunta, a gente teria que ter uns 10 episódios aqui, mas colocando de modo bem tranquilo, assim, de modo bem concorde com o tema que nós estamos conversando, do nosso carisma, né? Que está tudo interligado. Nosso carisma, a vida religiosa, a educação e a filosofia tomista, que são os temas que a gente está conversando. Por quê? Porque educação, justamente da sua raiz etimológica do latim, né? Educere, de você eduzir. Né? Na filosofia nós temos uma máxima, né? Que o agente, ele eduz da potencialidade da matéria justamente a forma. E fazendo essa analogia para o ser humano, ainda que a gente não seja uma massinha de modelar, né, de modo que alguém possa nos infundir uma forma, é claro que a nossa forma humana, a alma, é Deus que a infunde e já tem as suas potências próprias, tudo isso, mas o desenvolvimento dessa personalidade, isso a gente aprende com o meio, a gente aprende justamente no processo de formação, no processo de educação. Então, educar, aí é até bom fazer uma distinção. É muito mais do que informar, muito mais do que simplesmente ensinar um conteúdo programático. Isso é um extremo, é um erro que cometem. Depois eu vou falar do outro erro, do outro extremo. Mas um que a gente observa muitas vezes é pensar que a educação é simplesmente ensinar matemática, ensinar português, ensinar literatura, ensinar até coisas boas, latim, astronomia, música, aritmética, geometria, retórica, lógica, gramática. Isso não é educação. Né? Isso também está dentro. Mas não abrange tudo. Exatamente. Por exemplo, a gente que estuda Aristóteles, por exemplo, ele na Ética Nicômaco vai nos falar mais ou menos das fases da vida do homem e o que o homem, de certo modo, precisaria para alcançar o que ele chama de frônesis, né? A prudência. Então, tem várias partes da nossa vida em que nós somos mais propensos a aprender determinadas ciências, determinadas artes, né? Digamos assim. E o intelecto, digamos, enquanto enquanto mente, seria uma das últimas coisas que, ou seja, exigiria uma maturidade muito grande para você chegar. Hoje nós estamos falando aqui de metafísica. A metafísica, Aristóteles só ensinava para os discípulos com mais de 40 anos. Então tem toda uma etapa propedêutica para isso. Né? Ele fala da techne, que é a técnica, né? da praxis, que é a prática. Então, hoje nós observamos, por exemplo, muitas iniciativas, às vezes, que querem pegar as crianças, ainda em tenra idade, e lhe colocar uma carga de leitura absurda. Isso nós vemos em quase todas as escolas. Muita carga de leitura, as criancinhas chegam a tombar para trás com o peso da mochila, cheia de livros, e às vezes até pessoas boas querem indicar leituras boas para os filhos. Um padre nosso comentou que tinha uma menina de 8 anos que já tinha lido toda a obra de Tolkien. Bom, tá ótimo, mas será que ela consegue fritar um ovo? Será que ela consegue lavar a louça? Claro. Ou trocar uma lâmpada? Claro. Brincadeiras à parte. Mas nessa etapa, diz Aristóteles, que você tem que principalmente ativar na criança justamente a prática. Então, não só a prática de fazer coisas, a técnica, a arte, a técnica, mas também a prudência, a frônese, ou seja, colocar a criança nessa situação de certo impasse, em que ela tenha que, com o intelecto também, resolver isso e sair daí. Porque depois vai ser mais difícil. Depois seria o momento, sim, dela exercitar mais toda essa parte intelectual mais profunda. E hoje o que nós observamos é quase que o contrário. Então, durante quase todo o período de escola, até o fim do ensino médio, a gente é bombardeado de informação, de leitura no nível absurdo, onde praticamente ninguém se lembra de nada, a gente não lembra o que a gente aprendeu, praticamente o que a gente leu. E depois você vai para o ensino superior, aí eles querem te ensinar a técnica. Ou seja, aí no ensino superior você vai aprender. Se você é engenheiro, você vai aprender a mexer na máquina, você vai...
inverteu-se um pouco essa questão. Então, em resumo, para fechar essa pergunta que já ficou longa, né? Mas a educação, então, seria formar o homem para que ele chegasse na plenitude humana. E óbvio que aí está o evangelho, né? Gerando a total plenitude, a conformidade do homem com Jesus Cristo. Mas por essa etapa, né, tem toda uma complexidade, né? Não é tão simples assim. Eu acho engraçado. Eu lembro que no seminário, assim, nosso formador querido Padre Antônio, ele sempre, cada final de semestre, nós fazíamos colóquio com ele e ele ia lapidando a gente, né? E eu achava incrível como ele pegava tudo mesmo assim, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei no seminário maior, tipo, na parte intelectual ele quase não batia assim, mas na parte humana, nossa, como ele pegava no meu pé, cara. Era impressionante, mas é isso, tipo, de fato a educação é levar o homem, pegar todas as suas potências e levar à plenitude, faz muito sentido. A gente no seminário meio que pula essas etapas, né? Porque cada um, na sua vida, teve a educação que deu, digamos assim, caímos aí na vocação, graças a Deus, e no seminário a gente lida com esse menino que agora tem que se formar, e tem que ser um padre, tem que ser um homem completo. E aí a formação é como perfeita, você vê que é a formação integral, então você vai aprender a questão da prudência, porque você vai ter os teus ofícios, você vai ter as tuas responsabilidades, não vai ter ninguém te olhando, você vai ter que executar essa tarefa de modo perfeito, você vai ter que cozinhar, então vai ter que aprender, vai ter os teus ofícios, às vezes vai te tocar ser sacristão, ou vai te tocar ser da manutenção, vai ter que arrumar alguma coisa, mas eu não sei, aprende, vai ter que ter essa garra, né, bota a garra para abrir a valeta, para fazer força, trabalhar na obra, e isso a gente vai vencendo-se a si mesmo, né, então isso a gente, de certo modo, aprende no seminário, e eu vejo que, de um modo ou de outro, mutatis mutandis, a gente teria que aplicar também na formação das crianças, né, na formação das pessoas. Nos nossos colégios, né, mundo afora, se faz muito isso, seguindo principalmente a maestria, né, de São João Bosco, com todo o tema do método preventivo. A gente no seminário menor aplica isso, né? O Giovanni entrou no seminário bem jovem, sim, né? Eu esse ano eu tive a graça, né? Estou tendo a graça de morar no seminário menor, de ajudar na formação aí dos meninos, né? E é um desafio, mas é uma graça muito grande também. Com certeza, com certeza. Eu também, Diácono, eu já vi uma vez, foi só por cima, assim, eu não posso falar com tanta propriedade, mas estavam me explicando um pouco sobre educação, eu achei muito interessante, porque você sabe que o ser humano ele tem as suas distintas modalidades, né? Tipo, ele tem toda a sua parte natural, sua parte física, seu apetite natural, né? Tem o seu conhecimento sensível, o apetite sensível, né? Que é comum com os animais. Tem as suas potências próprias da alma, da inteligência e vontade. Inclusive, se esses termos que eu falei agora são estranhos para você, nós temos um conjunto de aulas do nosso programa Sanitate, no qual eu explico um pouquinho de filosofia, vou falando um pouco o que é esse apetite natural, o que é esse conhecimento sensível, inteligência e vontade. Então, se você não está entendendo esses termos, volte lá, vá no link que está na descrição, acesse essas aulas para conhecer um pouquinho melhor o ser humano e aproveitar bem também, né, esse conteúdo que nós temos. Inclusive, compartilhe e já dê seu like. Mas bem, Diácono, sabemos que o ser humano ele tem as suas distintas modalidades. E eu já vi que uma educação boa é que consegue trabalhar tudo e que tem que começar de baixo para cima. Então, eles falaram que no começo, sei lá, a criança ia plantando, etc. Isso. Que está muito de acordo com o que você falou, não? Exatamente. E bem, a educação do Trivium Quadrivium? Você acha que essa educação abrange tudo que nós conversamos até agora? Então, justamente, eu até já dei o spoiler na resposta anterior, né? Quando eu falei das artes liberais, e citei aqui como uma informação. Não que elas sejam mera informação, mas é isso, são aspectos da formação integral. Né? Então, nós vimos na história da educação que foi um método muito bem sucedido, né? Só que até agora, nessa experiência, você me perguntava sobre os projetos nossos, né, enquanto congregação, e um dos projetos que a gente tem também é de fundar a nossa primeira escola do Instituto do Verbo Encarnado, dos padres, aqui no Brasil, né? Estamos planejando isso, e quando me encarregaram de estudar mais sobre esse assunto, eu lendo um pouco sobre a vasta bibliografia que há sobre o assunto, me deparei com essas várias frontes de batalha, porque nós temos congregações na igreja que se dedicaram à educação com muitíssimo fruto. Né? E entre elas me chamou a atenção, lendo a Ratio Studiorum, né, dos jesuítas,
que a gente deve praticamente a educação de todo o Ocidente, principalmente aqui, né, na América, e eles aplicavam o trivium e o quadrivium com as suas adaptações, porém, está muito interessante como Santo Inácio de Loyola em nenhum momento cristalizou isso. A Ratio Studiorum descreve minúcias, assim, nuances dos colégios, fala até quanto tempo de aula tem que ter, como se formar a fila, como distribuir os prêmios e as honrarias, coisas assim, bem minuciosas estão descritas. Só que em nenhum momento ele fala que deve ser assim para sempre, né? Principalmente nas matérias, enquanto grade curricular. Ele pegou o melhor currículo que existia na época dele. Né? Foi isso que aconteceu. Ele falava muito do More Parisiensis, né? Ele gostava muito da Universidade de Paris na época. Ele pegou o que havia de melhor ali em Paris e em outros colégios, imagino, não sei como foi o processo dele de estudo para chegar no que ele chegou, mas ele pegou o que havia de melhor e aplicou, né? E isso é o que nós devemos tentar hoje. Por isso que não é uma empresa fácil, né? Porque o que há de melhor? Né? Não sabemos. Então temos que fazer uma espécie de garimpo e pegar muita coisa. Nós, como eu disse, temos vários colégios, né, mundo afora, e temos algo inegociável do nosso carisma, que é, por exemplo, como eu citei, o método preventivo, né, de São João Bosco. Que, conversando com um professor de educação clássica, ele me falava que eu insistia muito nessa questão, qual é o melhor, qual é o melhor? Eu falava do método preventivo, ele falou, olha, e faz sentido. Ele falou, o método preventivo não é uma matéria, é uma forma. E realmente, eu consigo aplicar o método preventivo numa escola de educação clássica, por exemplo, que aplica o trivium e o quadrivium, mas consigo também aplicar num colégio hoje, de uma congregação religiosa, por exemplo. Consigo. A questão é ter uma educação católica, de tudo que eu li, mais ou menos cheguei nessa conclusão. Ter uma educação ideal católica não é, por um lado, simplesmente pegar a educação do jeito que está e purificar as ideologias e colocar Cristo. Não é só isso. Isso é o pressuposto. É claro que uma educação que vai levar o homem à sua plenitude não pode estar imbuída de ideologias. Com certeza. E é claro que ela tem que ter Cristo. Então tem que ter sacramentos, tem que ter missa, etc, etc. Porém, não é só isso. Isso não é educação católica. Né? Isso, até alguns críticos falam que seria uma educação até pietista, né? Porque é um modus operandi dos protestantes fazer isso. Não é tão dos católicos. Os católicos sempre pegaram o homem, a humanidade, e elevaram no seu máximo. E aí vem o evangelho. Nunca foi pegar a humanidade corrompida e jogar o evangelho como uma capa e falar, tá aí. Então, também não é isso. Mas também não é uma rejeição total, digamos assim, a tudo isso. Então, seria tentar pegar o que há de melhor no que nós conversávamos, toda essa filosofia de Aristóteles. Você citou exemplos, né? Que a pessoa, que a criança, ela vai, por exemplo, andando de cavalo ou mexendo com plantação, com coisas assim, né? Com um objetivo específico. Mas também tendo aulas. Né? Na nossa prática, nas nossas escolas, eles têm aula desde criança, de latim, de grego. Né? Nós trabalhamos na Argentina com bacharelados humanistas, né? Uma forma de educação própria, que tem muito lá na Argentina, com muito fruto, né? Há muito tempo. E aplicando essa forma, que é o método preventivo de São João Bosco, né? Que é tratar de modo humano, não de modo repressivo, mas de modo que a criança consiga essa verdadeira educação, tirar de dentro o que ela tem de melhor, assim, educar na sã liberdade. Né? E para isso é fundamental a presença religiosa dentro das escolas e por aí vai. Mas confesso que ainda não estudei o suficiente para chegar e te dizer, olha, aqui está a cartilha do melhor método. Não, a gente tem que ainda, a minha opinião, posso estar equivocado, mas penso que ainda temos que beber de muitas experiências. Né? A igreja é muito rica nisso. Foi muito rica no passado e hoje em dia ainda é muito rica. Existem escolas fantásticas no nosso país que também a gente poderia se inspirar, poderia ver qual seria a melhor forma de aplicar isso na educação e aplicando o nosso carisma também nessa nossa escola, né, que, se Deus quiser, conto com as orações de todos para que possa sair. E que carisma que está super de acordo com o que você acabou de falar da evangelização e da educação também. E também de Santo Tomás. Né? Isso é uma coisa que a gente vê pouco, mas que a filosofia salva vidas. O realismo cura, como a gente falou. Então, vemos muitos bons frutos, o ensino da filosofia tomista para jovens também nas escolas. Né? A filosofia ela não é simplesmente hoje, como se vê, uma ciência particular, uma matéria que você vai ter na universidade. Filosofia é o amor à sabedoria. Né? Então, todos os grandes cientistas da história da humanidade eram filósofos. Né? E Santo Tomás era
é o Dr. Communis, é o doutor comum, né? Escreveu sobre tudo. Então, assim como nada é alheio ao evangelho, nada é alheio a uma boa filosofia, nenhum conhecimento verdadeiro. Então, eu também acho que a aplicação da filosofia nas escolas, da filosofia tomista, também tem um efeito fantástico, é o que a gente vai buscar fazer também. Muito bem, muito bom, Diácono. Incrível a sua explicação sobre educação, viu? Você também siga o Instituto Verbo Encarnado, né? Apoiem todos os projetos, no projeto do site de Filosofia Tomista, Sim. as futuras educações, fique por dentro. E bem, Diácono, foi uma honra estar aqui com o senhor e nos vemos até nosso próximo episódio de Pílulas de Sanidade.